Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Eu sou o pastor Joel e hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que infelizmente muitas pessoas, diverso aos devidos casos de corrupção na nossa nação, esse assunto tem caído em descrédito e muitas pessoas têm atribuído esse tema ao diabo. O tema que eu quero falar nesse dia é sobre política. Com certeza você já ouviu alguém dizer que política é coisa do diabo. Mas na verdade não é bem assim. A Bíblia nos orienta a orarmos pelas autoridades governamentais. Inclusive a Bíblia também nos ensina a nos sujeitar às autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. E qual será o melhor conselho bíblico que eu posso lhe dar em relação a esse tema, em relação a esse assunto? A Bíblia aqui em Deuteronômio, no capítulo 17, nos versículos 15 e 16, diz assim: Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, tenha o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Então nós temos aqui um padrão estabelecido pelo próprio Deus sobre quem deveria reinar em Israel. Primeiro, é que devia ser alguém que o próprio Deus escolhesse. Em segundo lugar, é que não podia ser estrangeiro, teria que ser alguém entre eles. E o que me chama a atenção aqui foi a alerta, a advertência que Deus deixou a todos eles, dizendo: tenha cuidado em quem vocês vão nomear para ser rei. Essa passagem bíblica nos ensina uma poderosa lição sobre o cuidado que nós devemos ter em escolher os nossos representantes políticos. O tempo das eleições é cercado de muita falácia por parte dos candidatos e até mesmo de muitas mentiras. E eu vejo o quanto é importante nós pedirmos ao Senhor uma direção antes de escolhermos em quem votar. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 1, que os planos do coração são do homem, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Eu penso que nós deveríamos escolher os nossos representantes levando em consideração alguns princípios da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos norteia, é quem nos orienta. A palavra de Deus, ela nos transmite lições que nos conduz a fazermos sempre as escolhas corretas. E eu quero aqui destacar alguns critérios que nós precisamos levar em consideração, que nós precisamos observar antes de fazermos a nossa escolha, antes de escolhermos em quem nós iremos votar. E o primeiro critério que nós temos que analisar é sobre a vida do candidato. Precisamos conhecer a sua vida. A Bíblia diz que se conhece a árvore é pelos frutos. Então é importante você conhecer a vida, procurar saber quem é a pessoa que você está pensando em votar. Porque a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 29, no versículo 2, que quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo geme, o povo suspira. Então, a partir do momento que uma pessoa se propõe a ter uma vida pública, tudo ao seu respeito passa a ser direito de conhecimento do povo, resguardando, claro, apenas algumas questões de intimidade pessoal. Então, o povo precisa saber sobre a vida pessoal do candidato. Veja o que o texto que nós lemos diz: não podia ser estrangeiro, teria que ser alguém entre eles. Alguém que eles conheciam, não poderia ser uma pessoa estranha. Então, quando o candidato é alguém que tem vida moral correta, nós temos a segurança que ele defenderá
a família. Então é importante conhecermos a vida do candidato, a sua vida pessoal. A vida profissional também é muito importante a gente conhecer. A vida social. Um bom candidato, ele já vive em prol de uma causa social. Não espere que o candidato vá fazer depois de eleito o que ele nunca tentou antes de conquistar o posto público. Então procure alguém que já está envolvido com o povo e luta por um objetivo comunitário. Outra coisa, se já é um candidato, se ele já é um candidato que exerce o cargo público, é importante a gente analisar o que ele fez, como foi a vida dele no período que ele esteve exercendo o cargo público, se é alguém que merece uma nova chance para continuar nos representando. Então a vida do candidato é muito importante a gente saber, a gente procurar conhecer. Um outro critério que nós devemos analisar é as propostas do candidato. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 10, no versículo 1 e 2, ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidade para prejudicar os pobres em juízo e para arrebatarem os direitos dos aflitos do meu povo. Ai dos que decretam leis injustas. Então o projeto de governo do candidato deve ser o critério principal para a escolha do mesmo. Se a pessoa não tem um projeto, então ele não tem um objetivo de trabalho. Então procure conhecer as propostas do seu candidato. Um outro critério que nós temos que analisar são as alianças do candidato. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, a Bíblia diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então é importante a gente conhecer as alianças. Por exemplo, o partido político em que o candidato faz parte. Eu, particularmente, nunca irei votar em alguns partidos políticos que existem na nossa nação por causa da ideologia que aquele partido defende. Então, por esta razão, eu nunca irei votar em alguém que faz parte desse determinado partido. Então, é importante você conhecer as alianças desse candidato, porque a Bíblia diz no Salmo de número 1, para nós não andarmos no conselho dos ímpios e não nos determos no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Então as alianças que esse candidato tem feito é muito importante a gente também analisar, porque ninguém governa sozinho. Ele não vai governar sozinho. É importante você procurar conhecer as alianças que esse candidato tem feito. E eu encerro aqui a minha fala nesse dia, citando o Salmo de número 33, no versículo 12, que diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Está em nossas mãos o poder de decidir sobre o futuro do nosso povo. Por isso nós precisamos tomar cuidado para não votar errado. Existem algumas coisas que nós nunca devemos fazer em período de eleição. Primeiro, não votar em branco ou nulo. Não vote branco ou nulo. Segundo, não troque favores ou venda o seu voto, porque o seu voto decide o seu futuro. Então, que Deus te abençoe e que Deus abençoe a nossa nação.